E aí começamos a tomar caipirinha e ele sempre lembrava disso, que ele tomou 14 caipirinhas, você acredita? Ele transitava tão bem por um 3 estrelas como por uma barraca de rua. E eles pediram testículo de boi e testículo de frango. E eu nunca tinha comido na época. É difícil ter um novo Anthony Bourdain. Vem tomar um café comigo, porque se você ficar aí do outro lado, você vai acompanhar um bate-papo que eu tô querendo fazer, há bastante tempo. Sou Fernanda Aranda, editora assistente de Paladar, e para apresentar meus 2 convidados, você vai entender por que eu tô falando 2. Eu fiz um textinho aqui que eu quero ler para você, combinado? Olha só quem vai estar aqui do meu lado, vou até colocar os meus óculos. Ela é bibliotecária de formação e ceramista talentosa. Ela se mudou uma família para os Estados Unidos no fim dos anos 80. Em Nova York, virou correspondente informal da revista Gula, escrevendo crônicas cheias de sabor sobre os restaurantes que visitava. Do anonimato às mesas com críticos do New York Times foi um pulo. E ali, entre garfadas e pautas, cultivou amizades com figuras como Anthony Bourdain, a quem, aliás, guiou pelas ruas de São Paulo durante a visita do chefe para as gravações do programa Sem Reservas. Já o conhecia de outros carnavais e sabia que, mais do que sofisticação, o que o Bourdain procurava era, na verdade, uma experiência antropológica sensitiva. Bourdain é um lendário chefe, escritor, apresentador e fez da comida uma causa de afeto e política. Ele deixou marcas por onde passou, inclusive nela, que está aqui do meu lado. Rosa Moraes, a convidada de hoje. A Rosa, ela é mais do que uma excelente anfitriã. Ela ajudou a criar o primeiro curso superior de gastronomia do país. Ela trouxe em 1999 um modelo que jamais a gente tinha ouvido falar, que guiou toda a gastronomia nacional. E hoje ela está aqui para contar o que ela pensa que Bourdain deixou na gastronomia de antes, de durante e que ainda está por vir. Seja muito bem-vinda, Rosa Moraes. Que lindo, assinei. Olha só, eu vou aproveitar que você está aqui com o seu conhecimento todo, e eu sei que a gente pode chamá-lo de Tony, porque estamos entre íntimos. E se tem alguém aqui que não conhece o que ele foi e quem ele é, como é que você apresentaria ele pra gente? Olha, eu diria que o Anthony Bourdain foi mais que um chefe e um apresentador. Ele foi um grande contador de histórias, na verdade, e que ele usava a comida como pretexto para falar de pessoas. Então ele era um chefe que ele estudou no Culinary Institute of America e passou por vários restaurantes, e ele estava, né, na época que eu conheci, no Le Halles, que era um restaurante francês em Nova York. E ele era um chefe, um chefe que não tinha algo extraordinário como chefe. Mas ele resolveu escrever esse primeiro livro. E isso, ele era um escritor extraordinário, e o livro, do dia para a noite, se tornou number one best-seller do New York Times, que é uma coisa que uma régua muito alta, contando os bastidores da cozinha, e ficou muito famoso. E aí veio programas de televisão e várias outras histórias. Mas era uma pessoa incrível, extraordinária e divertida. Eu queria saber como é que foi como essa amizade se deu, porque eu sei que quando ele vem, vocês já tinham uma relação. Sim. Como você falou, eu escrevia para Gula naquela época, eu estava sempre antenada. Não era Instagram, não era mídias sociais, a gente ia sabendo das coisas, lendo muito, lendo as revistas, lendo o que acontecia, lendo o jornal. Li sobre o livro Kitchen Confidential, comprei o Kitchen Confidential, já tinha ido no Le Halles uma vez, era uma delícia, ele tinha uma carne deliciosa, mas não era um restaurante normal, ok? Eu comecei a receber de todas as assessorias de imprensa, relações públicas, alguns convites. E eu recebi um convite para o lançamento, para a noite de autógrafos desse livro aqui, Em Busca do Prato Perfeito, né? Do Bourdain, que ia ser em Nova York, entre 18 e 20 de setembro de 2001, dia 11 de setembro, Torres Gêmeas. Isso era uma semana depois. E eu falei, vou, não vou? Vou, não vou? Falei, vou. E eu estava com meus 2 filhos só naquela época em casa, e o lançamento era em downtown, era
pertíssimo de onde tinha acontecido o atentado das Torres Gêmeas. Então eu peguei os dois, fui de trem, que a gente ia de trem, peguei um táxi, desci ali, ainda passei pelo local, até estava perguntando para você se lembra, ele se lembra, e fui para onde seria o lançamento, que era o Leale Downtown, era o Leale que ele tinha um Midtown e um Downtown. Entrei, falei, eu entrei pra noite de autógrafo, o que aconteceu? Tinha pouquíssima gente, porque muita gente não saía de casa aqueles dias. Eu fui direto falar com ele, fui lá, ele me autografou, não autografou, comecei a conversar com ele e tal, e como, olha, não sei o que. E naquela época eu já tinha aberto o curso de gastronomia aqui, né, em Morumbi, e eu já estava trazendo chefes, na maioria americanos, para dar aulas aqui na Embi ou para fazer. E daí, não, é que eu olhei ele e falei, pronto, vou convidá-lo para vir fazer uma aula sobre os livros dele, já era o segundo, na Embi Morumbi. E sempre que eu convidava, eu falava, olha, vou te levar para o Rio, vou te levar para a Amazônia, vou te levar para não sei aonde, porque o cachê dessas pessoas era muito alto, e era business class, não sei o quê, então não dava para oferecer um cachê. Então eu sempre ofereci alguma coisa legal para trazer cada um deles, trouxe vários chefes, e cada um, e como o Tony Dan era muito conhecido, eu falei, olha, eu tenho uma casa na praia, no litoral norte, então a gente pode ir para a praia, passar o fim de semana, eu falei, não preciso gastar muito com ele. Quem diria, né? E aí ele falou, vamos ver, vamos pensar, tal. Mas, ó, tá aqui meu cartão, fala com a minha secretária, manda um e-mail pra ela, tal, e vamos conversar. Eu estive em São Paulo e eu não curti muito São Paulo. Eu achei uma cidade, não sei, intimidante, achei uma cidade... Não me conectei, não sei. Eu falei, olha, Tony, tem uma coisa, pra ir pra São Paulo, você tem que ter amigos. E eu te garanto que eu vou te mostrar uma São Paulo interessante. Tá bom. Então começou a conversar, isso foi 2001, mas na hora que eu saí, eu vi que ele tinha autografado e eu não sabia o que ele escreveu. E eu guardo esse livro com carinho, porque ele fala assim, To Rosa, see you on the beach. Então, te vejo na praia. Então eu falei, ele vai vir. Ele vai aceitar esse convite. Essa história de que você disse pra ele que pra conhecer São Paulo precisava ter um amigo, ele incorporou totalmente no discurso. Ele fala isso no Ele show. fala isso Enfim, ele repetiu isso e ele disse que pra conhecer que São Paulo a primeira vez vai ser horrível mesmo, é uma cidade que te intimida, Sim. mas que ela fica melhor quando você tem um amigo. Sim. E ele diz, encontrei o meu amigo Rosa Moraes, que está aqui. Quando ele aceita, e aí você, no papel de amiga dele, para apresentar a gastronomia, o que você pensou em apresentar de São Paulo para ele? Eu queria muito levá-lo pra praia, porque eu sempre acho que o Brasil, as nossas praias são maravilhosas e o litoral norte é incrível também. Claro que eu adoraria ter levado pra Bahia, pra Amazônia, mas era o que dava pra fazer na época. E foi São Sebastião, né? Foi Barra do Saí. Barra do Saí. Eu queria levá-lo pra praia, queria levá-lo pra uma feijoada, obviamente, que ele adorava. E ele já conhecia, já sabia da feijoada quando ele já tinha vindo pra São Paulo. Não sei quantos, eu não me lembro exatamente que ano ele já tinha, quanto tempo antes ele tinha vindo. E mostrar as pessoas, né? Porque, na verdade, o que ele gostava era de pessoas. Ele tinha uma escuta atenta, ele queria te ouvir. Que ele é daquelas pessoas, eu comparo ele e o Rodrigo Oliveira do Mocotó também. São aquelas pessoas que param pra falar com você e falam assim, então, sei... Podia estar o Papa aqui atrás esperando para falar com ele, ele tá falando com você, ele vai falar com você até ele acabar de falar com você. Então ele era muito interessado em pessoas, isso que era a verdade, a comida era um pretexto. Então ele veio, foi fazer esses eventos que eu citei, e aí fomos ao Ceasa, bem cedinho um dia, porque na época era o Ceasa, fomos no Mercadão. Eu fiz questão de levá-lo, a gente pegou a minha sobrinha, que estava estudando gastronomia, Marina Moraes. Os pais dela tinham uma casa muito gostosa, a gente fez um jantar lá e convidamos vários chefs, que é isso que eu gostava mais de fazer para ele. Então tá, o Alex Atala foi cozinhar com ele, a gente fez ele, e daí ele voltou no Ceasa e falou, quero ir lá. Ele comprou chirimoia, pediu foie gras, ele fez, nunca me esqueço, uma chirimoia grelhada, um foie gras, foi uma delícia. A gente chegou, sentamos na praia e ele tava de jeans e camiseta. Gringo. Daí não levou, falei, gente, não trouxe uma sunga, não trouxe nada, nem pensei, falei, não trouxe pra ele e tal. Daí a gente chegou, tava ali em casa primeiro, ele pediu umas tesouras. Pediu tesoura e cortou as pernas. Eu fiquei por um tempo com essas pernas assim lá na casa, depois acho que virou pano de chão. E assim que ele entrou no mar, com a calça de jeans, e nem me lembro, ele voltou com isso molhado, acho. Que depois a gente passou o dia. E aí começou a tomar caipirinha e ele sempre lembrava disso, que ele tomou 14 caipirinhas, você acredita? Entre praia, depois ir pro Manacá, e foi muito divertido. E bebemos muita caipirinha, demos muita risada e passamos um dia maravilhoso. E voltamos assim, acho que 7 da noite, acho que a gente deixou ele no aeroporto, ou ele
foi na manhã seguinte, assim, mas foi. E essas 14 Voltamos todo mundo assim, dormindo um no ombro do outro, sabe, assim. Eu vou preferir não perguntar se você acompanha numericamente ele, a gente deixa no ar. Você 14 caipirinhas. Não, não consegui, mas bebi bastante também. Eu imagino. E essas caipirinhas, eu não sei, queria te escutar, parece que ele foi falar com quem estava fazendo. Sim. Ele tinha um interesse. Isso era o mais legal dele, porque ele queria escutar e queria falar e queria perguntar. E era muito louco, porque ele era muito inteligente e muito rápido e sabia muito, porque ele não é que ele leu aqui, veio aqui, né? Não tinha celular, vou lá dar um Google, chat GPT, do que é a caipirinha. Ele já sabia do que era o peixe feito na brasa. Ele já perguntava para a pessoa, ou talvez ele tivesse uma maneira de perguntar que ele intuía que ele estava sabendo e a pessoa já respondia. Era muito legal isso nele. E tinha um interesse genuíno por cada história, por cada ingrediente. Então, obviamente, a de caju ele adorou, a de limão, e foi experimentando todas as frutas que tinha. E o legal desse programa dele, dos dois que eu fiz, era assim, você não repetia, não tinha script, não tinha conversa, não tinha nada pré-determinado. Você sentava na mesa do bar e começava a conversar. E ele não pegou nenhuma vez um papel, uma colinha e já ia falando. E eram 3, as câmeras eram pequenininhas, eles ficavam aqui rodando, você nem percebia. Era muito legal. E aí começamos a conversar lá, não sei o quê, e eles pediram testículo de boi e testículo de frango. E eu nunca tinha comido na época. E ele falou, é muito comum aqui. Eu falei, olha, na verdade, não é. Eu achei também que eles querem sempre, né, polemizar, fazer alguma coisa diferente, assim. E foi a única vez que pediram pra repetir, acho que estavam me sacaneando. Come mais pedaço, come pedaço. Mas a gente comeu os testículos lá. E foi divertido, porque algumas pessoas já eram muito fãs dele, da universidade, tinha um professor, tinha não sei o que. Eu falei, pessoal, vai lá pro Valadares e fica lá, fingindo que vocês são clientes. Então todo mundo ficou lá vendo o show, assim, eu dei um spoiler. E aí começamos por lá, gravamos, depois a gente no dia seguinte foi pra praia. Rolou cerveja lá também? Ah, no bar, muita cerveja. E ele era incrível. Ele tinha uma constituição que eu acho que eu nunca vi. Ele podia beber quanto fosse, não saía do prumo. Olha, ele transitava tão bem por um 3 estrelas como por uma barraca de rua. Então ele gostava de tudo isso. A gente, no segundo show que a gente fez, que era o The Layover, a gente comeu no Atala e foi maravilhoso. A gente jantou e fez todo o menu de degustação. De novo, assim, o que ele queria era contar cada história através da comida. Então, obviamente, super interessante ele ir na casa das pessoas num país da Ásia, ele sentar na rua para comer com alguém em São Paulo, ou ele Canadá, visitar um mercado. Então, isso tudo era muito interessante, mas de novo era atrás de histórias. Então, quando a gente sentou no Manacá para comer, ele pirou com o peixe na folha da bananeira e começou a contar as histórias, por que se preservava, por que se cozinhava assim. E ele sabia muito. Ele gostava de tudo. E isso que eu acho que é bacana. A pessoa transitar em tudo, né? Por tudo. Porque tem, obviamente, uma comida maravilhosa numa barraca de rua, tem uma comida maravilhosa num restaurante estrelado, e ele sabia disso, né? Eu acho que ele foi pioneiro em muitas formas, inclusive de linguagem, porque a gente está falando de um cara que registrava a sua alimentação numa época que a gente ainda não tinha tanto registro de Instagram. E ele valorizava a história da comida, do ingrediente, no momento que a gastronomia não era tão fissurada, não posso dizer, em contar a brasilidade, a história. Você acha que tem um pouco de relação? Você acha que é um pouco de aprendizado dele? Você acha que ele trouxe isso? Porque eu também fico bem impressionada a quantidade de chefes brasileiros que foram tocados e inspirados por ele. Isso é impressionante e isso é mundial. É mundial. E não só chefes, pessoas comuns. Eu me lembro que uma vez, foi muito legal que esse primeiro programa, que foi o Sei as Ervas, ficou repetindo. Então uma vez eu estava nos Estados Unidos, em Mississippi, e passou aquele dia, fui reconhecida na rua, sabe assim? Então, sabe, graça. Ele é uma dona de casa, falou, nossa, acabei de te ver na televisão com o Tony Bourdain. Ele tocou a alma de várias pessoas. Os fãs deles não são só chefes, sem dúvida. Ele tocou gerações de chefe da minha geração, os novos. Eu acho que por isso que ele tocou as pessoas. E tocou também porque ele contou sobre os bastidores das cozinhas no Kitchen Confidential. Não tocou o mundo, porque
era muito romantizado os bastidores da cozinha. E ele contou a pressão, a dureza, mas também a camaradagem e o que se passava lá dentro, sabe? Então, eu acho que ele contou a verdade de uma cozinha, né? E no momento que não se falava disso, né? As cozinhas eram fechadas. Você conhecia o gerente do restaurante, você não via a cozinha, né? Começaram a se abrir as cozinhas aí, por essa década de final de 80, 90. Eu acho que ele trouxe o que passava lá dentro, e isso foi muito bom. E é uma época também que se falava, a gastronomia não era tão falada como cultura, como política, como identidade. Ele trouxe tudo isso. Então, acho que ele foi muito esperto, né? Não é? Ele trouxe o que é. Agora você tocou num ponto que eu queria trazer, que é assim, o Cozinha Confidencial, né? Que é o título do livro dele mais famoso em português. Ele foi durante muito tempo lido até como um livro denúncia, Sim, né? Sim. É um livro que ele já tem aí uma conexão de anos. Ele ainda dialoga com o que você vê na atualidade ou não? Ele foi, inclusive, um corretor de rota. Como é que você acha que o que ele conta lá dialoga com o que a gente tem hoje? Olha, eu acho que ele abriu para abriu os olhos de muitas pessoas para o que era, né? E eu acho que a gente evoluiu muito, ainda bem, né? Ainda existe abuso, ainda existe denúncias, infelizmente, mas eu acho que evoluiu muito, inclusive por saúde mental e para se conversar, para se abrir, né? A Rosa, gente, ela tem uma importância para a gastronomia brasileira, de trocas de experiência, mas também de levar o Brasil para o exterior, né? Então ela tem uma importância nesse intercâmbio total. Pensando nisso, tem alguma notícia do universo da gastronomia brasileira que você adoraria mandar um e-mail e contar para ele que ainda não aconteceu? O que você queria contar para ele? Puxa! É emocionante essa sua pergunta. Ia ser legal, assim, olha, como eu queria. Vamos combinar uma nova visita por aqui? Vem, quando você pode vir? Quero te mostrar o que a gente está fazendo, essa nova geração incrível, esses meninos e meninas maravilhosos que estão trabalhando suas cozinhas como nunca, usando os produtos locais, trabalhando com liderança, com paixão, com amor, mas também queria te mostrar o que está acontecendo nas ruas, nas barracas, nos mercados. Tem muita coisa nova para ele ver, tem muita coisa. Como seria bom se ele pudesse voltar. A gente está fazendo esse programa especial porque a gente tem 8 anos que ele decidiu ir embora, ele decidiu partir daqui, uma decisão dele, e também estamos prestes ao aniversário de 70 anos. Mas eu queria saber se você tem alguma expectativa de ver um novo Tony ou alguém próximo dele. Olha, é difícil ter um novo Anthony Bourdain, como é difícil ter uma nova Nina Horta, um novo Pelé, né? Não dá, são pessoas assim que marcaram muito. Mas eu acho que tem gente contando história, tem muita gente boa por aí, né? E que quer contar histórias boas. Sim, com certeza outros contadores de histórias bons e muito bons por aí. Mas o Anthony Bourdain, ele era muito, muito especial, muito, muito especial. Muito único. É. Se você puder ajudar a Paladar a contar essas histórias, a gente vai ter a maior honra também. Claro, com certeza, sempre. Queria te agradecer você que ficou com a gente até aqui. Rosa, volte quando você quiser. É uma delícia bater um papo. Obrigada por essa oportunidade. Na próxima, talvez com caipirinha. Aí a gente brinda também. Até mais, gente. Obrigada.